falámos uma parte do tempo. Segue-se José Pinheiro e depois eu próprio. Esse tempo fica a meu crédito. O Carlos Trindade fez aqui uma intervenção. Fez uma intervenção a Nicolás Maduro, apesar do bigode, mas não, ele não é descendente, não é sucessor. Ora bem, o Carlos João, penso que se referiu à minha pessoa. Foi no último Conselho Nacional da CGTP, em que os apontos foram um bocadinho mais do que o que ele disse. Não foi só mais vale estar calado, mas foi estar para aí a dizer as neiras. Portanto, isto acontece neste momento no Conselho Nacional da CGTP. E já agora vale a pena retratar isto, porque de facto nós combatemos a direita, combatemos este governo, mas a realidade dos nossos dias também se faz com os nossos camaradas comunistas. E não é fácil muitas vezes essa lidação. Foi na sequência da intervenção do Arménio Carlos, em que ele disse que, referindo-se às comemorações do centenário de Álvaro Cunhal, que foi uma pessoa com uma visão estratégica, extraordinária, porque ele a certa altura viu que os sindicatos clandestinos não era a solução, e então a decisão, o melhor era entrarem nos sindicatos nacionais, fascistas, e portanto, logo se aí se vê a largueza de visão e tal, não sei quanto. E depois ele diz, olha, isso não foi fumo da chaminé de Álvaro Cunhal, isso foi uma orientação do 7º Congresso da Internacional Comunista em Moscovo. E o Partido Comunista Português aplicou essa orientação. Portanto, foi... pensei que isso ficasse só por aí, porque foi uma retificação histórica, não é? Aliás, há documentos da própria CGTP que até referem isso. Os sindicatos clandestinos morrem naturalmente devido ao desinteresse dos trabalhadores. Os sindicatos que tinham sido tentados criar pelo PC e que não resultaram. Em determinada altura, já dois trabalhadores estavam enquadrados, quanto mais não seja pelo pagamento das coisas, etc. A cotização era obrigatória e era necessário outras formas de atuação que abrangessem essas massas trabalhadoras. Por exemplo, o nosso camarada Edmundo Pedro, ilustre antifascista, um homem que foi inaugurar o campo de concentração do Tarrafal com 18 anos e ficou lá até aos 28, e depois uma vida inteira de luta. Aliás, já foi assobiado no 1º de Maio por comunistas, não é só o Castro Trindade que é assobiado, ele também o foi, o que é uma vergonha, foi um ato vergonhoso. Ele diz num livrinho que é 18 de janeiro de 1934, o céu de greve, a 18 de janeiro de 1979, 45 anos de luta pela democracia sindical. Ele retrata exatamente essa situação. As bases atuais, as pedras basilares, foram lançadas em 1935 com a palavra de ordem de, entre aspas, conquista dos sindicatos nacionais. Fechar aspas. Lançado pelo PCP, em obediência, como sempre, às instruções dimanadas de Moscovo do 7º Congresso da Internacional Comunista, com o Dimitrov ali em grande destaque. Ora, foi uma retificação histórica, mas é só para ilustrar o que se passa no dia-a-dia, nesta relação difícil, diária, nos nossos sindicatos, nas uniões e também a nível da central sindical. Só que nós, como socialistas, não aceitamos a tutela do Partido Socialista enquanto sindicalistas. Prezamos a nossa autonomia enquanto sindicalistas. Não deixamos de ter o nosso enquadramento ideológico. Mas prezamos a nossa independência e autonomia enquanto representantes dos trabalhadores. E, portanto, também não admitimos que outros partidos queiram fazer a tutela. E neste momento, e quando digo neste momento, desde janeiro de 2012, data do último congresso da CGTP, está-se a verificar um afunilamento e um crescendo de sectarismo a nível da CGTP. Eu não sei como é que... Enfim, tenho a minha opinião, pode ficar para outra altura, mas isto vai ter que ter alguma solução. Então, como disse o Carlos João, seremos flores só para dar assim uns ares de democracia interna. Não mais do que isso. Com o Manuel Carvalho da Silva, intervenções como esta que se passou no último Congresso, no último Conselho Nacional, não se teriam passado. E, portanto, eles estão
a arregaçar as garras. E nós teremos que estar à altura de corrigir esta orientação, não por nós, mas porque nós sabemos que muitas a CGTP é uma grande organização, como nós sabemos, mas poderia ser muito mais interveniente e muito mais eficaz se tivesse a adesão, não sempre dos mesmos, mas do grosso dos trabalhadores. E há muitos trabalhadores que fazem essa conotação. Sabem que a CGTP, em muitos casos, é uma correia de transmissão do Partido Comunista. E por isso não se identificam com a organização. E é isso que nós queremos corrigir. Não por nós, mas para dar força aos trabalhadores. E também, já agora, em relação ao documento que estamos a analisar, seria bom que nós evitássemos a linguagem, porque eles estão a fazer isso propositadamente neste momento. Estão a usar exatamente os mesmos termos que o Partido Comunista usa para mandarem uma mensagem clara, que é, isto é tudo o mesmo. Que é a consciência que eles têm. Eles veem o sindicato como uma extensão, uma excrescência do partido. É um braço armado do partido. É a mesma coisa. E eles mandam essa mensagem através da linguagem exatamente igual. É a troika nacional e a troika estrangeira, é a imposição do memorando. E nós, muitas vezes, também caímos nessa ratoeira. Vou terminar. Por exemplo, logo no início, portanto, na página 2, na terceira linha, existência do memorando imposto pela troika a Portugal. Ora bem, o memorando foi assinado em estado de necessidade por um governo em gestão. Mas, quer dizer, a troika nem invadiu, como eles dizem. Nem invadiu Portugal a troika. A troika foi chamada. Nós fazemos parte do FMI, pagamos a cota, fazemos parte da União Europeia, comemos pleno direito. Portanto, não houve de facto uma situação de fragilidade, como já foi referido, eu também referi no último congresso. Houve uma aliança entre a extrema-esquerda com a direita para derrubar um governo que tinha alguns defeitos, sem dúvida, mas que era um governo legítimo, e sabia-se que derrubando este governo não era o PC que ganhava ou outra coisa qualquer, era a direita, não é? E, portanto, em estado de necessidade, foram 78 mil milhões que vieram, não é? Para resolver a situação no momento. Obviamente que todas as negociações que se seguiram e revisões do memorando deveriam ser no sentido de melhorar. Mas não, foi no sentido de piorar. Foram para além da troika, como eles próprios se arrogavam a dizer. Portanto, eu não usaria esta expressão imposto pela troika. Enfim, arranjaria aqui outra redação que irei tentar fazer e entregar à Comissão de Redação, porque de facto isto é a linguagem própria do PC e nós não podemos cair na mesma. Às vezes é um bocado subconsciente, caímos nas mesmas armadilhas. Obrigado.